Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar mais uma etapa na trajetória da sua formação intelectual e profissional. O tema da aula é a contextualização do tema sobre mercado de derivativos. Vamos lá? Para contextualizar o tema, vamos lembrar que as pessoas em qualquer época desejavam saber o que iria acontecer com o seu futuro. As pessoas consultavam os profetas para predizerem o futuro e garantir o sucesso do que desejavam fazer. Cartomantes, astrólogos ou simplesmente adivinhos ou meros charlatões tinham e ainda possuem lugar garantido na vida daqueles que desejam descobrir como estará o seu futuro. Reis, rainhas, imperadores, governantes e pessoas comuns sempre se interessaram em saber antecipadamente o que iria acontecer no futuro. Como as decisões de hoje seriam transformadas em mais fatores de sucesso ou como elas poderiam ser potencializadas para garantir o resultado esperado. Riqueza e poder sempre andam juntas como elementos de desejo de qualquer membro de uma sociedade. A sociedade atual é muito dinâmica, embora haja diferença de cultura, língua, estrutura econômica, processo de produção e necessidade por proteção para garantir o melhor resultado. Mesmo em dias atuais, o comportamento da sociedade como um todo é análogo ao dos tempos antigos. Atualmente, os gestores se valem de teorias e processos denominados modernos para mitigarem o risco e ampliar a chance de ter o melhor resultado possível. Caso algo saia errado, as mesmas teorias podem explicar o resultado ruim. Então, o processo de produção se torna um grande jogo de resultado, já esperado. Para isto, a receita é empregar recursos, os chamados insumos de produção, na quantidade e no momento certo para que, no final do processo, o produto esteja pronto para ser consumido. Tudo parece funcionar na mais perfeita ordem, como um grande conjunto de peças perfeitamente moldadas para encaixar e representar qualquer coisa desejada. Bem, o mundo dinâmico não permite que o processo seja harmônico e com garantia do melhor resultado sempre. O que será que pode dar errado? Resposta: tudo. Tudo pode dar errado porque o processo envolve risco e incerteza. Existe o risco e a incerteza na produção, na quantidade de chuva ou calor esperado para a agricultura, no desejo das pessoas em terem o melhor para suas vidas. Enfim, pela existência do risco e a incerteza de que tudo vai dar certo ou vai dar errado, é que as pessoas procuram uma proteção, um seguro. Desejam jogar em 3 alternativas possíveis: sim, não e talvez. Desde que estas alternativas garantam que não haverá surpresa no resultado. Enfrentar a probabilidade de que dar errado não faz parte do desejo de qualquer pessoa. Em uma interpretação rápida, considere uma situação em que exista uma caixa com 2 mensagens, sim e não. Em geral, quando uma pessoa é desafiada a tirar a resposta sim para garantir um prêmio, ela coloca sua mão nessa caixa com a certeza de que vai tirar a resposta desejada para faturar o prêmio. Em sua mente existe apenas a resposta sim. Logo, ela está confiante de que sua sorte garante tal resultado. Para esta pessoa, o conceito de probabilidade que interessa é uma perspectiva favorável de que algo vai acontecer. Nesse sentido, é favorável tirar a resposta sim para ganhar o prêmio, e isto é pensado e internalizado como uma única possibilidade que interessa para essa pessoa. Risco e incerteza podem ser vistos com probabilidade de ocorrer ou não, mas são elementos factuais e estão presentes em todos os processos de negociação, produção e na vida das pessoas. Risco na produção existe por influência de diversas variáveis. Por exemplo, quando o preço do insumo oscila no mercado internacional ou no mercado interno, o preço final para o consumidor pode aumentar e a empresa não vender. Em outra situação, o consumidor não ter renda para comprar o produto, mudanças nos tributos que podem afetar o preço do produto, dentre outros acontecimentos. Tais variáveis afetam a produção, a receita da empresa. Risco está presente na agricultura com excesso ou falta de água, comprometendo a oferta agrícola. Mudanças na carga tributária,
aumento no preço dos combustíveis que provoca elevação no custo do frete e aumenta o preço do produto agrícola, reduzindo o seu consumo. O risco para o exportador é de que o dólar tenha uma queda, o que leva a uma redução no preço do produto exportado e perda de receita de exportação. Por outro lado, o importador corre o risco de que o dólar tenha aumento e a importação de insumos ou qualquer componente de um produto ou mesmo o produto final fique mais caro em função da variação cambial. Logo, com esse aumento, no custo do produto, o preço no mercado interno fica maior, diminuindo o seu consumo e com efeito negativo sobre a receita desse importador. Um aumento na taxa de câmbio provoca aumento na dívida em dólar, reflexos negativos na taxa de juros do mercado interno e, consequentemente, aumento na dívida de pessoa física, jurídica e governo. O risco de uma pessoa ter o seu carro ou o aparelho de celular roubados obriga a realização de seguro para mitigar o prejuízo. O risco de um atleta de futebol ou outro esporte de sofrer um acidente pode deixá-lo fora de uma partida final. O risco de um acidente em uma competição de carro ou moto existe e pode gerar uma série de efeitos negativos para os envolvidos. O risco de um satélite cair sobre uma pessoa existe, porém, a probabilidade de que isso ocorra é muito pequena devido ao número de satélites existentes, o número de pessoas na Terra e o histórico de quantas vezes isso ocorreu. Enfim, o risco está presente em todos os momentos e nos atos praticados pelas pessoas, organizações e governos. Gera efeitos positivos e negativos, dependendo do lado do protagonista. Ao assistir uma partida de futebol durante as decisões de pênalti, por exemplo, o torcedor do time que vai bater o pênalti torce para que o jogador acerte, enquanto o outro, do time adversário, torce para que ele chute fora ou o goleiro pegue. O risco de o jogador errar ou acertar a cobrança do pênalti existe. O que ele pode fazer para mitigar ou diminuir a probabilidade de errar é treinar com afinco para ter a certeza de que poderá acertar o chute. Risco é a probabilidade de insucesso de um acontecimento eventual. Isto é, não se espera que aconteça o fato, mas o risco está presente e pode surgir sem ser esperado. Por essa razão, é considerado a probabilidade de fracasso do evento. Em parágrafo anterior, está o exemplo de uma pessoa ganhar o prêmio com a palavra sim. Quando ela coloca sua mão na caixa, para pegar a mensagem, a única informação que está presente em sua mente é a palavra positiva para ganhar o prêmio. Como são duas alternativas, a probabilidade de ela tirar sim ou não é de metade para cada alternativa. Então, o risco de ela não ganhar está representado por essa probabilidade de metade para sim e metade para não. A incerteza que representa a dúvida ou a hesitação de uma decisão gera aumento do risco de um resultado ruim para um determinado evento. Nos exemplos citados, do exportador e do importador, quanto à variação cambial, a incerteza de que isto vai acontecer faz com que a decisão de exportar ou de importar tenha maior risco. Logo, ambos vão procurar proteção no mercado de derivativos. O que reduz a incerteza é a qualidade da informação sobre o evento em questão. No contexto atual, as análises feitas sobre os eventos são baseadas em informação e registro de fatos passados. Então, se projeta o que pode ou não ocorrer, bem como a solução empregada quando tal evento aconteceu também é considerada como é analisado um determinado problema. Então, onde entra o derivativo? Bem, o derivativo existe para mitigar o risco e a incerteza de que algo ruim aconteça ao evento em questão. O evento pode ser, por exemplo, a oscilação de preço provocada por uma variação cambial com efeito negativo para o importador, quando ocorre aumento, e para o exportador, quando ocorre uma queda. Daí o derivativo é um título cujo valor depende do valor de uma outra variável básica, como o valor do dólar comercial é derivado do valor do dólar comercial à vista. Por fim, o derivativo nada mais é do que um título empregado para reduzir o risco de uma mudança no preço de um produto, das oscilações na taxa de juros, na taxa de câmbio, dentre outros. Derivativo na definição e aplicação é foco dos próximos guias.
Bons estudos!